Bom dia, querido irmão, amada Igreja Batista Vida Nova. Bom dia a você, meu grande amigo que tem nos acompanhado. Hoje eu gostaria de compartilhar um texto muito conhecido de nós cristãos, que se encontra na carta do apóstolo Paulo à Igreja de Roma, a sua carta no capítulo 12, o versículo 2, que diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, ou seja, com este mundo, essa realidade em que vivemos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um texto que nos desafia a vivermos aqui no mundo como não pertencendo a esse mundo. Porque exatamente essa é a proposta do apóstolo Paulo quando ele diz: não se conformem, não se amoldem, não peguem o formato e o modelo que o sistema social nos oferece e preencham a vida de vocês com esses valores. A ideia é exatamente essa. Eu gosto de pegar, para ilustrar esse verso, e contar uma ilustração relacionada a fazer um bolo. Você tem lá o fermento, a farinha, né? Você tem os ingredientes e você bate, produz ali a massa e joga ele num molde ou numa forma, como a gente costuma mencionar. Leva ao forno e depois ali de algum tempo você tira e vai desuntar ali a forma e vai sair o bolo exatamente no modelo que a sua forma possui. A ideia que Paulo quer nos deixar é essa. Não pegue você, sua família, a Igreja de Cristo e coloque no molde ou na forma do mundo, porque senão a igreja se descaracterizará dos valores de Cristo e irá absorver como uma esponja os valores desse mundo. E aí Paulo diz que lutando, remando na contramão desse sistema, nós então iremos usufruir da boa, agradável e perfeita vontade de Deus no nosso viver diário. Já em contrapartida, se nós negociarmos os nossos princípios, valores, a nossa forma de viver, a nossa santidade com o mundo, nós iremos desperdiçar essas oportunidades de nos relacionarmos melhor com Deus. Eu queria ainda lembrar você que me assiste que o verso que antecede essa passagem que nós lemos fala sobre o culto cristão como sendo um culto racional, né? E um apelo de Paulo dizendo que ele roga, ele suplica a Deus pelas misericórdias de Deus, para que o nosso culto seja um culto racional, né? Para que o nosso corpo, a nossa vida, seja apresentada a Deus de forma santa, agradável aos seus olhos. E isso é muito importante a gente mencionar, porque nos dias atuais, o culto cristão também tem se desfigurado. Há muitos cultos que já se distanciaram tanto de Deus, que agora eles não são mais cultos a Deus, são cultos centrados na vontade do homem, né? São cultos que nós chamamos de antropocêntrico, porque o homem acabou sendo o centro dessas reuniões. E Paulo tem uma preocupação muito grande, porque o culto que nós oferecemos a Deus, ele não tem que agradar a homem algum, ele tem que estar centrado e voltado naquilo que Deus requer de cada um de nós. Por isso, o contexto do versículo anterior, ele é extremamente importante na compreensão do versículo 2 de Romanos 12, quando então Paulo diz para que a gente preserve a nossa vida, os nossos princípios, os nossos valores, e isso então também seja comunicado ao nosso culto como extensão da nossa vida cristã. Querido amigo, querido irmão, o meu desejo a você não é outro, senão de que você tenha a sua vida cristã preservada pela cruz de Cristo e você possa ser reconhecido por Deus como alguém justo,
fiel, verdadeiro, e, sobretudo, alguém que não ama o mundo, mas que ama a Deus. Que Deus o abençoe, querido irmão.